Bom dia, paz do Senhor a todos que estão me escutando aí do outro lado da tela. Um dia abençoado, um dia que Deus preparou para falar em nossos corações antes da fundação do mundo. Volto a repetir, os vídeos que eu faço aqui não é para ganhar like, não é para ganhar curtida. Eu tô um pouco me lixando para isso, mas a minha vontade aqui é falar a palavra do Senhor, sabe? É causar um despertamento para as ovelhas que estão perdidas. As ovelhas que estão perdidas. Eu sei que esse vídeo aqui eu faço, às vezes envio para 300 pessoas, mas eu sei no meu coração, cara, que Deus quer falar somente com uma pessoa. Talvez essa pessoa seja você que está me escutando nesse momento, angustiada, triste, com o coração apertado, ansiosa, cheia de problema, com a mente turbada, com o coração apertado nesse momento. Então é com você que Deus quer falar. Peço para ficar até o final do vídeo, né, para assistir até o final, que o dia tem 24 horas, né? A gente talvez não pode perder 8 minutos, 9 minutos escutando o que Deus quer falar para nós. Você vai ter mais 23 horas e alguns minutos para curtir, né, o seu dia, para aproveitar o seu dia com a tua família, né, para fazer as tarefas de casa, para a mulher dona de casa, para os homens que estiver trabalhando, para as mulheres também que estiver trabalhando nesse momento, glória a Deus, né? Mas enfim, a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra em João, capítulo 10. Confesso aos irmãos que Deus vai falar agora com os irmãos e comigo também, porque acabou que você deu uma lida aqui, bem rápido mesmo. E Deus falou, é essa palavra que eu quero falar com um dos irmãos. E contigo também, Paulo. João 10, que diz assim, 10, versículo 9. Vou lendo parte por parte, tentando explicar, né, bem devagarzinho. Que diz assim, eu sou a porta. Jesus falando, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Vou repetir. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. Jesus falando. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Esse texto aqui é bem forte, porque Jesus é o bom pastor e ele conhece as suas ovelhas. E quem é a ovelha de Cristo ouve a voz do bom pastor e é atraído por ela. Versículo 16. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Por quê? Quando Jesus estava falando, na parte de cima que nós acabamos de ler anteriormente, Jesus estava falando para os judeus. Eu sou o bom pastor e dou as minhas ovelhas, minha vida pelas minhas ovelhas. Então Deus ali estava pregando para os judeus ali. Ó, eu sou o bom pastor. Só que Jesus aqui no versículo 16, ele vai mais além. Eita glória. Ele já fala dos gentios. Quem são os gentios? Gentios somos nós, que não somos judeus.
Aí no 16 ele diz assim, no 16, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que não são judeus. É isso que ele está querendo dizer. E é necessário que eu as conduza também. Aí ele continua dizendo, elas quem? Os gentios, né? Ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Por quê? Porque Deus, antes de Jesus vir, era Deus dos judeus. Só que quando Jesus vem e ele morre e ele ressuscita, ele abre o plano da salvação. Então Jesus está querendo dizer aqui no texto que vai haver somente um rebanho. E qual é esse rebanho? É nós, tanto judeus, quanto os gregos, quanto os troianos, quanto os americanos, quanto os turcos. Aquele que ouvir a voz de Cristo estará dentro desse rebanho a qual nós acabamos de ler. Aí o texto continua dizendo, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Então aqui, o texto que nós acabamos de ler, algumas pessoas acham que assim, que os judeus, né, entregaram a Jesus Cristo, os judeus crucificaram a Cristo, os romanos foram, César lavou as mãos ali, por isso que Cristo foi crucificado. Não! A Bíblia vai me dizer que o Cordeiro estava preparado antes da fundação do mundo para morrer por mim, por você, para os judeus e para qualquer um que escuta a voz dele. Então não foi os judeus que entregou a Cristo, mas Cristo se entregou por nós. Não foi os judeus que levaram Cristo até os romanos, mas Cristo se entregou por nós. E isso é forte, isso mexe com o meu coração, porque antes de eu amar Cristo, Cristo me amou primeiro. Antes de você que está me escutando, que é cristão, amou a Cristo, Cristo já tinha te amado antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome de Deus. Aí o texto continua dizendo, tenho autoridade para dá-la, Jesus falando, e para retomá-la. Dá o que é vida, eu tenho autoridade para dar a vida e retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Para finalizar agora, o 19 e o 21. Olha o 19. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Então, diante da palavra, os judeus ficaram divididos. Versículo 20. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Então eles ficaram divididos, um questionou, uma parte questionou, e a outra, no versículo 21, diz assim, mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos de cego? Então, para você que está me escutando, eu sei que uns que estão me escutando nesse momento vai ficar dividido. Vai falar assim, pô, que besteira, que ladainha. O que esse cara tá falando é mazela, é loucura. Talvez não vai nem chegar a assistir o vídeo até o final. Mas você que chegou até o final do vídeo, tem promessa e tem bênção para você. Porque você foi aquele, talvez você seja a ovelha perdida de Israel, a qual nós acabamos de ler. Talvez você não conheça a Deus, mas Deus está, Jesus Cristo está batendo no teu coração. Nesse momento, e não somente nesse momento, Jesus Cristo vem batendo no teu coração há muito tempo já. E a palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e ceiarei com ele. E ele comigo. Sabe? Então é essa palavra que eu tenho para ti. Nesse momento, se você estiver longe, você talvez é uma ovelha perdida
que nunca escutou a palavra de Deus, e Deus está falando contigo nesse momento. Eu quero te dar alimento, eu quero te chamar de filho. Ei, é uma herança. O reino de Deus é uma herança que Cristo preparou para nós na cruz do Calvário. Eu sempre falo isso. E você é filho. Você que chegou até o final do vídeo, você é filho. Você é filho. Deus te ama. Essa angústia que você está passando, ela é passageira. Deus trabalha mediante, muitas das vezes, a angústia. Sabe? É o processo de Deus. O processo de Deus é levar a quem Ele ama para o vale. Talvez você está num vale agora, passando por um processo difícil. Mas isso é Deus, te lapidando. É Deus, trabalhando o vaso. O oleiro, ajeitando o vaso. Sabe? Para o vaso ficar perfeito e agradável e dar bons frutos. Que leva à vida eterna. Saiba de uma coisa. Esse mundo, ele é passageiro. Essa dor que você sente, passa. Mas se você entregar a tua vida para Cristo, você nunca mais sentirá choro quando estiver lá em cima. Nunca mais sentirá dor. Porque Deus enxugará o choro, a dor da sua vida. Amém? Então saiba que tem o reino de Deus para ti, rapaz. Levanta a cabeça e bola para frente. Siga a Cristo e siga a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Amém? Entregue a sua vida a Cristo. Tenha um dia abençoado, um dia repleto de glória, de graça, por louvor do nome de Deus, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Esse mundo passa, mas o reino que Deus tem preparado para mim e para você é eterno. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe.